pode ser DPO? Será que eu posso ser DPO? O que precisa para ser DPO? Como que atua? O que o DPO faz? O que o encarregado de dados faz? Quanto que ele ganha? O quanto que ele ganha a gente já passou aí que varia, vai variar. Não tem um teto e não tem um mínimo que o DPO pode ganhar. Mas o DPO é um cargo estratégico. É um cargo bastante estratégico. E aí, o DPO, gente, ele pode ser tanto uma pessoa física, um funcionário dentro da empresa, como ele pode ser uma consultoria externa, que é o chamado de DPO as a Service, ou DPO externo, ou DPO consultor, ou ele pode ser também um grupo de pessoas. A legislação não falou que tem que ser uma pessoa. Quando ele fala pessoa, ele não determinou se era uma pessoa física ou se era uma pessoa jurídica. E a interpretação é que sim, pode ser uma pessoa jurídica. Então, nem sempre a empresa vai ter que contratar um funcionário. Algumas vezes ela vai contratar uma consultoria externa que vai exercer essa função. Porque o encarregado de dados acaba sendo uma função e não necessariamente uma pessoa. Então, a empresa vai poder escolher se ela quer contratar uma consultoria externa ou se ela quer contratar um funcionário para dentro da empresa dela. E aí surge uma grande oportunidade. Você pode ser tanto o DPO interno de uma empresa, como você pode ser um DPO consultor. E quando você faz a consultoria, você não é fixo daquela empresa, você pode ser DPO de mais de uma empresa. Eu, por exemplo, sou DPO de 2 empresas, de ramos bem distintos. E aí, o meu escritório, né, que presta essa consultoria, ele é o DPO, então é uma pessoa jurídica que exerce a função de DPO. Não é que a Mariana é a DPO, é o meu escritório que exerce essa função. Então, você pode ser tanto interno quanto externo, não tem problema nenhum. E aí, eu vou explicar, né, eu vou explicar para vocês também sobre essa parte da consultoria, o que mais a consultoria pode fazer. Mas, a princípio, a consultoria, ela pode tanto fazer o programa de adequação, quanto ela pode fazer programa de adequação e ser DPO, quanto ela pode ser só DPO. Já estão surgindo aí consultorias que elas só exercem a função de DPO. Já tem outras que fazem adequação, mas não exercem a função de DPO. Então, vai variar do que você quer fazer, tá? E o DPO, ele precisa ser formado em alguma coisa, Mari? Ele precisa ser advogado, ele precisa ser do TI, ele precisa ser de segurança da informação. Tem alguma formação específica para o DPO? E a resposta é não. Nenhuma formação específica é exigida do DPO. Nenhuma formação específica é exigida do DPO. Isso porque, e isso fica muito claro pra gente, porque o que aconteceu? Quando a LGPD foi escrita, tá? Quando ela foi escrita lá pelo Legislativo, falava que o DPO tinha que ter conhecimento jurídico regulatório. Então, tinha essa exigência do conhecimento jurídico regulatório. Acontece que depois da primeira escrita lá, muitas coisas no texto da LGPD foram mudadas. E uma das coisas que foi alterada, inclusive foi alterada pela medida provisória que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi retirar essa exigência do DPO ter conhecimento jurídico regulatório. Por quê? Porque começou a entender que se ficasse escrito daquele jeito, deixaria entender que só advogados poderiam ocupar esse cargo. Só advogados que poderiam ser DPO. E a verdade não era essa. Não tem essa exigência em nenhum outro país do mundo. Então, tirou isso para que qualquer pessoa de qualquer área de formação que tenha interesse em trabalhar com a legislação possa vir a ocupar este cargo. Então, se você que está aí do outro lado é bacharel em Direito, não tem OAB, você pode ser DPO? Pode. Você é advogado? Pode ser DPO? Pode. Você é de TI? Você pode ser DPO? Pode. Você não tem formação nenhuma, você não tem um ensino superior, você pode ser DPO? Pode. Você é do marketing, da administração, RH, biologia, contabilidade, você pode ser DPO? Pode. E o que a lei exige para ser DPO? Basicamente, nada. Obviamente, você tem que ter um conhecimento em quê?
em proteção de dados, em privacidade, proteção de dados. E eu falo que o DPO, ele precisa, gente, ele precisa ser interdisciplinar. Ele não pode ser uma pessoa que só sabe, por exemplo, a Mariana só sabe direito. Porque o DPO, ele vai precisar conversar com todas as áreas da empresa, ele vai ter que se relacionar com todas as áreas da empresa. E eu falo que as competências do DPO, elas saem muito das competências técnicas, que é o que a gente chama hoje de hard skills, né? E vai muito para as competências comportamentais, que são as chamadas soft skills. O DPO, ele precisa ser interdisciplinar, o DPO precisa ser um bom comunicador. Sabe por quê? Porque o DPO, ele vai ter que saber se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de forma mais técnica e com o titular, que não sabe o que é uma base legal, que não sabe o que é princípio da transparência, finalidade, consentimento, dados sensíveis, dados biométricos. Qual que é a diferença? Ele não sabe, ele só quer que o dado dele seja excluído. Às vezes ele só quer isso, e ele nem sabe nada da legislação. Então precisam ser pessoas que saibam se comunicar e trocar esse tipo de comunicação dependendo de quem é o seu interlocutor. Então, é muito importante que ele desenvolva essas outras habilidades, que saia do seu quadrado. Eu sou advogada, eu tenho conhecimento jurídico, ok. Se a empresa que eu estou trabalhando, ela tem área de marketing, de engenharia de software, de contabilidade, de RH, de finanças, de TI, de segurança da informação, eu preciso conseguir conversar com essas pessoas. O DPO, ele é um tradutor da lei. Ele traduz a lei para a empresa, para o CEO da empresa, para os funcionários da empresa, desde o chão de fábrica até o board. Ele é a pessoa que vai precisar comunicar com o titular, ele é a pessoa que tem que conseguir enxergar em todos os processos da empresa se tem alguma coisa que viola a LGPD. Porque essa vai ser a função dele, manter que a empresa não esteja violando a LGPD e conseguir fazer essa comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com o titular. Então, ele precisa ser uma pessoa que, obviamente, saiba sobre a LGPD, domine todos os conceitos teóricos, domine a prática, então saiba fazer um programa de adequação, saiba identificar gaps, identificar problemas. Então, ele tem que conseguir realmente manter a empresa na linha, né, em conformidade. E aí, né, muita gente pergunta se todas as empresas vão precisar ter DPO. A princípio, todos os controladores têm que ter DPO, mas isso é uma coisa que deve mudar. Isso é uma coisa que deve mudar. Por quê? Porque na GDPR, o órgão, né, que é como se fosse a ANPD aqui, determinou que algumas empresas fossem liberadas desse cargo. Então, a princípio, por enquanto, se você lê a LGPD do jeito que ela está, você entende que todos os controladores precisariam sim ter um DPO. Mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai poder liberar algumas empresas. A gente ainda só não sabe quais são os critérios. Se vai ser número de funcionários, faturamento, tamanho, ramo de atuação. Isso ainda não está claro. Isso ainda, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, hello, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tudo bem? Você pode contar isso pra gente, por favor? Esse é um dos temas que mais estamos esperando que seja regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas a IAPP, né, que é uma instituição seríssima voltada para a proteção de dados, ela fez um estudo recentemente, e esse estudo mostra que o Brasil, mesmo com essa exclusão de várias empresas não precisarem do DPO, o Brasil vai precisar de pelo menos 50 mil DPOs. 50 mil. Vocês têm noção? 50 mil oportunidades de emprego. Isso só para o cargo de DPO. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre as outras oportunidades que a LGPD traz, porque não é só a oportunidade de DPO que a LGPD oferece. E Mari, para ser DPO, eu preciso de uma certificação? Eu preciso tirar um certificado? E a resposta é não.
Não, você não precisa de um certificado. Eu quero saber aonde está escrito na lei que para trabalhar como DPO você precisa de um certificado. Isso não está escrito na LGPD. Isso é inventação de moda da cabeça das pessoas, é mais um mito. Ontem tinha o mito do consentimento, hoje é o mito do certificado. Não, você não precisa de um certificado, a lei não exige um certificado. Aí sempre aparece uma pessoa falando assim, a lei não exige, mas o mercado, as empresas estão exigindo, Mari, estão exigindo. Ok, gente, tem algumas empresas sim que elas estão exigindo. Primeiro, então, você precisa ter o quê? Clareza do qual que é o seu objetivo com a lei. Se você quiser ser DPO interno, talvez para o seu currículo faça diferença você ter uma certificação. E eu vou falar de certificações sérias, tá? Certificações sérias, porque tem muita certificação aí que é só para arrancar o seu dinheiro e que não vai te ajudar em nada na prática. Então, tem que ter cuidado com as certificações. Ok? Mas se você quiser trabalhar numa empresa, tipo uma multinacional, uma startup unicórnio, aí pode sim algumas certificações fazerem a diferença para você. Mas se você for prestar consultoria, a certificação faz pouquíssima diferença. Sabe por quê? O empreendedor, ele talvez nem saiba, a grande maioria nem sabe que certificado existe. E aí, ele vai chegar para você e falar assim, ele quer saber o seu domínio da lei. Ele não vai te perguntar se você tem um certificado. Ele vai ver se na reunião, no vamos ver, se você consegue responder as perguntas dele, se você passa segurança e se você tem experiência. Mari, eu não tenho experiência. Como que eu posso adquirir experiência? Ou você faz a adequação de alguém pequenininho, igual eu fiz. A primeira que eu fiz foi de uma empresa pequena, de um colega meu, para adquirir a primeira experiência, e fiz de graça. Você pode fazer por permuta. Você pode fazer, se você for um escritório de advocacia, você pode fazer no seu próprio escritório. Se você for aí uma consultoria de TI, você pode fazer na sua própria empresa. Então, você tem como adquirir experiência já adquirindo, assim, já de uma vez. Mas nem sempre a experiência também vai ser necessária. Às vezes, a sinceridade que você faz. Olha, esse é meu primeiro programa, por isso eu vou cobrar mais barato. É o primeiro programa de adequação que eu faço, então eu vou cobrar mais barato. Mas eu estou estudando, eu sei fazer a aplicação prática, é ótimo. Prática, virei cebolinha. Prática. Então, você conseguir mostrar segurança e confiança para o empreendedor no momento da reunião. No momento ali da conversa, isso é possível? Vários alunos meus estão conseguindo isso. Vários. Vários alunos meus conseguiram vaga de DPO sem experiência nenhuma, e DPO interno, e sem certificado. Por quê? Porque conseguiram mostrar segurança numa entrevista de emprego, conseguiram mostrar segurança de que sabem fazer, de que podem nunca ter feito, mas que tem toda a base para poder fazer.